Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje nós vamos tratar da arte na política e a política na arte. Por isso nós trouxemos duas convidadas bem especiais aqui. E já vou logo avisando para elas que eu sou horrível para fazer essa abertura desse Arrumadinho. Eu volto, erro, ou então... E por isso eu estou meio que me liberando do roteiro para poder ficar mais solto. Para desespero de Ariel, o nosso roteirista e produtor. Bom, a gente vai falar de arte na política e política na arte, porque, tirando os militantes dos partidos políticos, aqueles militantes que organizam ato, que sobem no carro de som e tal, foram os artistas. Ainda em 2016, antes mesmo que o golpe contra Dilma se consumasse, foram os artistas e as artistas as primeiras a se posicionarem contra o golpe, as primeiras a perceberem que a democracia estava em risco. E quando a democracia está em risco, a arte está em risco. Por isso nós trouxemos aqui hoje duas convidadas muito especiais, a cantora, compositora, percussionista, atriz também, Isa? Me aventuro. Isa França, ou Isa apenas, mas eu vou dizer Isa França por causa do meu sobrenome também. Isso. Tudo bem, Isa? Tudo bem, tudo bem. E estamos aqui com Sofia William, que é atriz, performer, cantora também, se aventura como cantora também, arte educadora, integrante do coletivo de teatro e dança e teatro Agridoce, e que e que esse ano foram alvos, o coletivo foi alvo de uma tentativa de censura no Festival de Inverno de Garanhuns. Então ela tem muito a falar sobre essa experiência da política na arte. Bom, vocês já sabem, eu sempre dou aqueles recados para curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho lá, se inscrever no canal da Marco Zero Conteúdo no Arrumadinho. E se você acha que a Marco Zero contribui para o debate público com um jornalismo de qualidade, um jornalismo que investiga, um jornalismo que aprofunda os temas, o nosso Pix vai ficar aqui na tela o tempo todo, e além do Pix você tem outras formas de fazer a doação lá na página de doação da Marco Zero. A gente sempre pede isso porque jornalismo é uma atividade muito cara e muito difícil de se fazer. E o financiamento é um dos nossos gargalos e que precisamos resolver isso. Então, por isso, a gente pede a sua ajuda. Bom, vou começar a jogar o primeiro tema aqui na roda, mas podem ficar à vontade para me atravessar, para se perguntarem uma a outra tal. Quando o artista se engaja, quando o artista decide se engajar, seja em um tema ou em uma candidatura, isso é feito de forma isolada, de forma solitária, ou há um diálogo antes, seja com o coletivo, seja com a sua equipe, o seu time com que você se trabalha, ou mesmo com outros artistas com que vocês dialogam, ou é uma atitude solo? Quem responde primeiro? Quer que eu vá? Pode. Você inspirou para entrar. Então, para quem está assistindo, meu nome é Sofia William, faço parte do coletivo de dança e teatro Agridoce, sou uma mulher preta, estou vestindo um kimono laranja, estou com o cabelo preso, e geralmente no meu coletivo a gente tem essa conversa de aonde a gente vai, né? Para onde a gente o que a gente vai encarar, na verdade, porque como a gente já vem em uma demanda, né? O nosso coletivo é um dos poucos coletivos que tem duas mulheres trans, né? Fazendo parte dessa estrutura. E uma dessas mulheres trans, que sou eu, é negra, né? A outra se entende como um indígena quilombola, que é a Aurora Jamelo. Então, além da causa trans, precisa me compreender também enquanto mulher preta. Então, não é uma luta que chega a me atravessar de hoje. É uma luta que vem há muito tempo. Então, sempre quando a gente
vai encarar alguma coisa ou passa pela situação, como a gente passou no FIG, a gente senta, conversa e vê se a gente consegue ter energia para encarar, né? A gente conversa com os meninos que também fazem parte do coletivo, faz parte do coletivo, Flávio Moraes, Nilo Pedrosa, que são 2 homens brancos, cis. Então a gente sempre tenta ter esse diálogo de sentar e dizer, e olhar e dizer, será que a gente consegue? Vocês conseguem fazer isso? Né? Vocês estão com energia para fazer isso? Porque, como aconteceu no FIG mesmo, a gente teve essa aprovação, a gente acabou não entrando na programação oficial, e aí o coletivo entendeu, disse, não, mesmo não passando, a gente vai. E aí a gente começou, e aí comecei a procurar enquanto produtora, porque eu também faço a produção no coletivo, comecei a procurar lugares, espaços, lugar pra gente ficar e não sei o que, lá. Só que isso também foi me dando um certo cansaço, um certo desgaste dessa luta, assim, de mais uma vez ter que lutar para estar em um espaço, de mais uma vez ter que gritar para ser ouvida, de mais uma vez ter que estar peitando uma sociedade que quer nos silenciar o tempo todo, de mais uma vez estar falando sobre as mesmas coisas para as mesmas pessoas, questionando mais uma vez editais que se dizem abertos a receber determinadas propostas, mas quando a gente vai ver lá, são as mesmas propostas que são aceitas, são as mesmas propostas que passam, e enquanto os corpos raça-descendente ou sexo-descendente são sempre excluídos dessas pautas, mesmo tendo editais que tem esse questionamento, né? Tem a abertura de dizer, não sei quantos por cento vão ser direcionados para pessoas trans e travestis, não sei quantos por cento serão direcionados para mulheres negras, mas não é isso que a gente vê na realidade, né? Quando a gente coloca um projeto em um edital, não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê acontecer das mesmas pessoas serem aprovadas, dos mesmos diretores serem aprovados, dos mesmos projetos. Enquanto isso, a gente cada vez mais tendo que lutar, gritar. E aí vem esse lugar de, você está fazendo mimimi, né? Inclusive, às vezes, dos próprios artistas, de chegarem pra gente, quando aconteceu o fato no FIG, que a gente começou a abrir, a gente primeiro abriu uma vaquinha, porque a gente disse, vamos de forma independente, e muitos artistas chegaram pra gente dizendo, é assim que acontece, é assim mesmo, é esse tipo de seleção. Então, acho que não foi transfobia não, acho que não foi racismo não, e não sei o quê. Só que a gente sabe, a gente que sente a dor, a gente sabe o que a gente passa, né? E não é a primeira vez que os nossos corpos são silenciados, não é a primeira vez que um corpo trans ou travesti é silenciado nesse festival, né? Uhum. No ano de 2018, a Renata Cavalli já tinha sido censurada, tinha sido aprovada, entrou na programação e depois foi retirada. E ela só veio saber por entrevistas de jornais, porque nem a capacidade, nem a educação de chegar, ligarem para ela e dizer, estamos tirando o seu espetáculo da programação. Tiveram. Simplesmente lançaram a nota que o espetáculo dela não ia se apresentar, e ela sobre isso pelo jornal. Então, para você ver como é o descaso com os nossos corpos, né? Então, é um recorte que a gente precisa fazer, a gente precisa compreender, e esse diálogo sempre vem sendo trabalhado no nosso coletivo para que seja uma luta saudável, mesmo que dolorosa, seja uma luta saudável, para que a gente não sejamos
as portas-vozes sozinhas, né? Compreendendo que o coletivo todo está abraçando essa causa, que o coletivo todo está lutando para que esse apoio aconteça, esse lugar de volta, né, de afetividade, de cuidado, esteja sempre ativado, né? Porque afinal de contas é uma luta árdua e que é diária. Eu fico imaginando o que é a pessoa ser selecionada, ser aprovada no edital, aí quando vai abrir a programação oficial do festival, o nome não está lá. Eu já aconteceu isso. E a comigo. pessoa fica achando que não é por LGBTfobia, não é por transfobia. Eu só peço um minuto a você, 30 segundos, que eu esqueci de fazer minha autodescrição. Bom, eu sou um homem branco, não sou de meia idade porque estou com 53, então só se eu for viver 100 anos é que eu vou ter a meia idade, mas tenho cabelos grisalhos, estou com a barba grisalha temporariamente até a eleição de Lula, que eu pretendo pintar de vermelho, óculos de lentes bem grossas e aro azul transparente, estou usando uma camisa preta lisa por baixo de uma camisa colorida, feita com recortes de tecido que está aberta, e a camisa preta para esconder a barriga. Isa. Olá, já aproveitando a sua descrição. Eu sou Isa, sou cantora, você já me apresentou. Sou uma mulher negra, sou uma mulher que já tem... Esse negócio de meia-idade também é um negócio estranho, né, de falar. Como assim meia-idade? Como é que você sabe, Como é que eu sei, né? Mas eu já vou fazer meus 50 anos e sou uma mulher gorda, sou uma mulher que estou de óculos, cabelo preso, tenho uns apliques. E eu acho que é isso. Está bem descrito. Ótimo. Fala sua camisa. Eu estou com uma sim, camisa é importante. branca, que inclusive é da campanha Mostra pra Mulheres. Ó, eu votei negra, não sei se dá para ver. É a camisa da campanha. E eu vim com todo o prazer vontade. colocar essa camisa aqui para a gente conversar sobre esse tema, né? Que você falou da arte e Sofia falou desse recorte. E eu acho que a gente está passando por muitas mudanças. Muitas mudanças. Tem uma coisa que a gente sempre ouviu falar quando era criança, assim, primeiro os mais velhos, né? Tem uma coisa, assim, na fala, eu sempre gosto de colocar primeiro os mais novos, porque a gente está passando por muitas mudanças. E a mentalidade é uma outra mentalidade. E o que a gente vê na política é uma guerra de se sustentar, de alguma forma, uma mentalidade que não cabe mais. Então, acho que na arte a gente tem esse outra visão de mundo, né? Na verdade, a arte fica buscando o mundo perfeito, né? A arte fica buscando o belo, o melhor, e não para si, mas para todos. A palavra hoje é coletivo. Então, não tem esse artista, ele pode até ir por um ímpeto e falar sozinho por conta própria, mas com certeza ele vai estar ali falando no lugar de um coletivo, sabe? O que o incomodou está incomodando um grupo de pessoas. Eu acho que a ordem é essa, é coletivo. Há 20 anos atrás, a gente não tinha smartphone, pô. A gente não tinha nada, Instagram, não tinha nada. E aí, a gente está vivendo outro mundo. E a gente precisa entender isso e respeitar isso, sabe? Então, aí a gente tem essa visão. E a gente tem uma visão também que, acho que os políticos da visão antiga, né, tinham uma visão de que o povo era uma massa manipulável, né? A gente cresceu ouvindo que é uma massa manipulável. E não é mais, bicho. Assim, tem uma massa manipulável, tem, mas ali essa massa já filtrou, entendeu? É aquele tiquinho ali. Assim, a gente tem uma população muito consciente. E a gente entende que isso veio de 20 anos atrás. E a gente entende que as políticas não foram as mesmas de 20 anos atrás, assim, né? Então, a gente sabe que isso não pode voltar. É um desespero de que volte uma história que não cabe mais para o mundo que a gente está vivendo, né? Então, acho que é isso. A arte, o artista, ele busca por isso. Quando ele entende que
a gente sentiu, sabe? Os artistas eles sentem antes o cheiro do que, sabe? Da volta dos que não foram, né? É isso. Sentir antes o cheiro. Isso A gente você tem essas sentiu antenas o cheiro, sensibilizadas, sabe? né? É a volta dos Sensíveis que pra não isso. foram, porque né, a gente fala... Uma vez eu estava fazendo um curso e a pessoa fala, porque o golpe militar é uma coisa muito antiga. Aí que muito antiga, menino, foi um dia desse. Sabe? O povo está aí, vivo. Quem, inclusive, né, a barra pesada, né, está aí viva. E a gente, é importante a gente temer mesmo. Temer. Mas eu acho muito bacana, eu temo, mas assim, tem uma juventude aí que não teme, não, porque eles cresceram com outro pensamento, com um pensamento mais libertário. E essa política deu dignidade a muitas pessoas, sabe? A muitos grupos que não tinham, sabe? Então, como é que a gente pode ser contra uma coisa dessa, né? Então, falta ainda não sei o que falta para a gente, né? E, assim, eu acho que é muito mais do que ser de um partido, um artista, sabe? Porque o artista também tem que ter essa visão que talvez a gente também não pode colocar numa bolha de cristal à esquerda. Pelo contrário, o artista tem que estar ligado mesmo. Quando a gente começar a fazer umas besteiras aqui, tem que apontar o dedo, está errado. Porque... E usar a sua voz na sociedade para isso. E usar a voz. E compreender também que não existe nenhum salvador. Exatamente. Né? Que as pessoas, o que eu sinto, principalmente nessa campanha, é que as pessoas estão esperando um salvador. E esse salvador, ele não existe. Né? Esse lugar do super-homem, né? Nietzscheano, desse homem que vem e toma conta, ele não existe, ele não é compreensível. A gente precisa também compreender, por exemplo, que caso Lula seja eleito, ele vai ter que limpar 4 anos, né, de muita coisa. E ele vai ser julgado por isso, porque as pessoas estão esperando esse salvador, estão esperando que ele entre e já refaça tudo, já desconstrua tudo que o nosso atual presidente está fazendo, né? Todas as merdas que ele está fazendo. Então, o que Lula passou 8 anos construindo, né, veio sendo desconstruído, veio sendo quebrado desde o golpe, né? Desde da entrada de Temer. Então, são o quê? 6 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. 2016. Então, ele construiu em 8 anos o que foi sendo desconstruído em 6 anos. Então, ele vai ter 4 anos para refazer tudo isso, para refazer novos planos, para compreender novas políticas públicas, para compreender a sociedade que ele vai adentrar agora. Então, assim, esse Salvador que se está esperando, a gente não pode também exigir que ele exista ou querer simplesmente que ele exista. A gente tem que compreender as necessidades que vão vir a partir dessa eleição e dessa nova construção, desse novo mandato, né? Porque foi um trabalho de 4 anos que foi destruído em 6 anos. Então, como é que ele constrói isso em 4 anos, caso ele não seja reeleito futuramente? Né? E também, outra coisa, Sofia, que eu acho que os artistas, eles também tomaram o Brasil para si, a sociedade para si, as mudanças para si, porque muita coisa que a gente vê muitos nomes defendendo causas, né? Assim, e quando você defende causas, acho que vai além de uma... além da política partidária. Sim. Né? E, como a gente vê, algumas ações do governo de Bolsonaro foram ótimas ações, mas foi uma luta do Congresso, junto com artistas, junto com campanhas.
Então a gente se vê O como Auxílio Brasil, né? como o Auxílio Brasil, né? Como as leis, Paulo as leis de Gustavo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Aldir Blanc, entende? Então, são coisas que foi construída com muita luta. E aí a gente vê o quanto somos fortes, né? O quanto somos fortes enquanto sociedade. E somos artistas. Eu sei que a arte tem essa eu não sei nem que palavra colocar, assim, né? De buscar, assim, né? magia Essa mesmo, saída essa é capacidade, uma né? magia, né? Mas outros segmentos também se colocam como... Quer dizer, já se colocavam, né? Assim, os grandes empresários, eles já se colocam como donos, como participantes do processo. E a gente está se colocando como participante do processo. E está abrindo para que outros grupos também se reconheçam participantes, né? Eu acho que isso é que é o mais forte do coletivo. E aí, quando você perguntar, eu já fui até cargo comissionado, na época, a convite de Ariano Suassuna, que Ariano Suassuna, ele era filiado ao partido, né? Salvo engano, assim, ao PSB. Mas eu tenho uma ressalva, assim, do artista se filiar a partido. Sabe? Você fazia parte do time das aulas de espetáculos? Das aulas de espetáculos de Ariano, Viajei pelo privilégio, estado. Foi uma experiência linda, assim. Mas é isso. Só não foi melhor porque tinha Samarone junto, né? Não, foi melhor. Samarone, um grande amigo, jornalista também. Mas, assim, fiquei agora lembrando das coisas. Mas é isso, assim, era uma visão artística também, muito delicada, né? Mas, assim, o partidarismo, eu sempre fico um pouco... Porque eu ainda tenho essa visão também, né? Talvez os artistas jovens, assim... Uma vez eu recebi uma proposta de fazer um partido da cultura. Um pessoal do Rio de Janeiro se organizando para fazer o Partido da Cultura. E eu fico assim, até que ponto a gente entra numa história, né? E acho bem corajoso quem entra, mas, assim, agora falando não no coletivo, no ISAA, pessoa física, eu vou até as causas, eu vou até o desejo, assim, mas as questões políticas, acho que minha cabeça de artista está mais querendo construir um Brasil assim pela música, pelas palavras, Mas isso também já é uma construção política. Né? Também concordo um que concordo que a seja. Gente, tem que, eu acho que, começar a pensar a política não só como esses lugares partidários, mas como lugares de expressão de opinião, esses lugares de ir buscar na fonte, como você faz, né, de determinadas causas. E isso também é político, isso também é uma atitude política. Você ter esse lugar de escolha, de não se colocar enquanto partidário de nenhum partido, né, se colocar enquanto a partidária, também é um lugar político, porque é o seu pensamento, né? Então não deixa de ser uma construção política sua, ISAA, né? Porque a gente, sempre quando a gente fala política, a gente pensa nas pessoas que estão nos mandatos e não sei o quê, mas não pensa enquanto as nossas ações políticas, que é uma das coisas que eu vi muito acontecer nesse período, né, de 4 anos, com o mandato do Bolsonaro, foi exatamente essa movimentação das pessoas começarem a sentir o que nós, artistas pretas, pretos e trans, já sofriam há muito tempo. Isso. Um silenciamento que já vinha há muito tempo, porque nossos corpos já sentiam. Então, as pessoas chegavam para mim e perguntavam: mas você não está preocupada com o que vai acontecer? Eu digo: estou preocupada, mas eu não estou com medo, porque eu já vim me fortalecendo há muito tempo. O que você vai passar agora
que você está sentindo agora, eu já sentia na pele há muito tempo. Essa exclusão e esse silenciamento que você, enquanto um corpo branco, cisgênero, heteronormativo, está passando agora, eu já passei há muito tempo. Pois é. Eu sempre fiquei escutando, assim, que assim, arte não tem... Artista não é futuro para ninguém, né? Eu sempre ouvi isso dos meus pais. Não, isso, assim, nunca tive apoio de, assim, vá, minha filha, vá seguir o seu dom, o seu caminho, não sei o quê, você tem talento. Nunca rolou isso, não. Foi assim, não tem futuro, sai dessa. E eu entendo totalmente, porque o investimento que você precisa fazer é o tempo todo. E quando você vê quem conseguia se destacar na arte, era quem tinha grana. Então, arte é coisa para rico, não é coisa para pobre. Eu digo assim, a cultura, as manifestações, né, que também já é super difícil, porque é uma arte também que se faz para colocar o maracatu na rua, tudo precisa de dinheiro. Mas, assim, era isso, né? O pessoal dava o que não tinha e vivia na miséria. O maracatu é bonito para a rua, é uma outra concepção de vida, de essência do que você quer, né? Mas era isso, você, como artista, para viver bem, assim, vai cair na miséria. Assim. Inclusive, meus pais já estavam assim, tá tudo certo, a bichinha vai... assim, essa aí a gente já vai ter que cuidar e tal. Mas porque era isso. A lógica das coisas era que a arte já não era uma coisa para negro, para periférico, para mulher gorda, para mulher gorda negra, para trans, entendeu? Assim, já não era uma coisa assim, era isso, né? De estar ali na miséria. Pode ver grandes nomes, inclusive, como Itamar, Assunção, não viveram. Jardim Macalé, sabe? Assim, viveram nos perrengues, assim, não conseguiram as brechas, né? Quando você tinha um acesso à universidade, talvez, como talvez Gilberto Gil, né? Aí você podia até ter uma abertura, tá? Mas era muito raro. E hoje não é fácil, não. Mas hoje também tem uma desmistificação, porque uma democratização aconteceu na questão de você não precisar do mainstream. Mainstream ficou aquela... Tem o mainstream, mas você pode viver. A internet nos deu isso, né? Você pode viver nos seus nichos e não precisa ser mainstream para você viver decentemente da sua arte. Mas, na década de 80, você precisava ser o mainstream para alguém te ver, né? Para poder acessar a gravadora. Poder acessar, porque o único caminho era esse. Para ter espaço na pauta dos grandes teatros. Então, quando ela fala isso, eu entendo exatamente, que é uma coisa que hoje a gente está, assim, respirando essa possibilidade. Mas essa possibilidade não existia. Eu tenho duas curiosidades, mas antes, perguntar ao pessoal que está assistindo pelo YouTube, o que é que vocês acham desse posicionamento do artista? Quando o artista da sua predileção toma posição, isso te influencia de alguma forma? Você acha que isso ajuda a mudar a posição de alguém? Responde aí nos comentários do YouTube. Eu tenho curiosidade para a Isaá e uma para a Sofia, a partir do que vocês falaram aqui. Para a Isaá, aí vocês decidem quem responde primeiro. Você falou que já aconteceu contigo o que aconteceu com a Renata Carvalho lá no FIG, no Festival de Inverno de 2018. Você foi aprovada, você estava contando, quando aparece a programação, cadê o nome de Isaá? Uhum. Quando foi isso? Como é que isso mexeu com você? Como é que você reagiu? Pode responder? Vai. Depois eu faço para a Sofia a pergunta. Foi no Carnaval, não lembro mais o nome, que eu estava na programação do Pátio de São Pedro, no sábado, às 5h. E eu gosto de Carnaval, eu conheço um pouco da cidade durante o Carnaval. E eu sei que no Pátio de São Pedro, dali pós o Galo, é uma festa LGBT, que é mais, é isso? Assim, não preciso estar... Eu sei que... E aí, quando eu vi, eu fiz, eita, me colocaram nesse palco. Vou cantar para quem estiver lá, né? Eu achei estranho, porque geralmente se coloca... Aí me colocar nesse palco, que ótimo, vou cantar para quem está lá. É o público mais divertido da cidade. Exatamente, Aí fui. Não, aí me preparei para ir, né?
Aí, uma semana antes, quando eu fui ver, alguém me disse, tu não está na programação, não, tu viu? Acho que foi a Karine Spinelli que me ligou e disse, porque ela também saiu da programação. Ela estava. Foi um erro da prefeitura, a gente colocou vocês aqui, mas, na verdade, realmente tinha esse... Aí trocaram. Não, tudo bem. E a gente está onde, então? A gente está procurando ainda um palco para você. Tá bom. Mas você precisa dizer logo, porque carnaval tem os músicos, então os músicos andam... Sim. Aonde é que... os músicos estão super ocupados, eu preciso fechar a banda para dizer se o dia... Dos músicos, né? Aí... E aí, gente, cadê essa data? Vai rolar, não vai? Aí, na semana pré, tipo assim, quinta-feira da semana pré, aí uma pessoa me liga, arranjamos um outro palco para você. Aí eu falei, um outro palco além daquele? Não, eu achava que era um outro, né? Outro, vai ter 2. Não, aquele, tá, obrigada, né? Mas, e aí? Não, vai ser no... Aí me falaram que ia ser no Barro. Eu fiquei super feliz, porque eu sou de Jardim São Paulo e o bairro é um bairro próximo do Barro. Exatamente, que massa, vizinho. Um bairro vizinho. E aí, quando eu chego no Barro, eu não tenho nenhum problema. Se você disser, a gente vai tocar num lugar que é uma gambiarra. O som não é esse som todo, não vai ter iluminação, não sei o que, mas é o que tem. E aí eu ia propor algumas... então vamos... Não é essa a questão. A questão é você ser avisada antes. É outra apresentação, né? Muda o porque eu não precisava ter levado, né, iluminador para quê? Só tinha 2 luzes embaixo, assim. Então, tem coisa que você gasta uma estrutura e não precisa, porque não foi avisado, e colocaram ali, acharam uma vaga e colocaram. E aí, o mais engraçado é quando a gente chegou lá para tocar, história de carnaval, né? Chegou lá para tocar, aí estava tendo uma banda de swingueira tocando desde as 3 da tarde, e já era 7 da noite, a mesma banda. E o pessoal já estava daquele jeitinho, tal, não sei o quê. E aí, também, nada contra, porque o carnaval é para se jogar mesmo. Só que, assim, meu som tinha nada a ver. Tudo bem também, porque a gente está ali no carnaval. Quando o cara foi apresentar, aí ele fez, minha gente, respeitem aí, essa pessoa... Nossa. Essa pessoa, assim, não fui eu que trouxe, eu acho que era um líder comunitário, sei lá. Foi a prefeitura que mandou, então eu queria que vocês respeitassem. Então, assim, você já entra... Não atirem nela. Com medo do palco, com medo das pessoas, com medo de... Já tem uma reação. Gente, E olha que 20 minutos de show. Ele tá falando de Isaac, uma das vozes mais lindas que tem na música gente, 20 minutos de show, vamos lá. Graças a Deus, assim, eu já cheguei dizendo, minha gente, vocês não me conhecem, eu sou vizinha de vocês. E vocês não me conhecem porque eu não toco em rádio, minha música não toca em rádio. Mas para mim é um prazer estar aqui. E aí já ganhei, assim, os sóbrios. Aí no meio do show ganhei os bêbados. As crianças. No meio do show chegou uns amigos de Jardim São Paulo. No final das contas, nenhum ferimento grave. Foi um showzaço. E a curiosidade que eu tenho a partir do que a Sofia falou foi sobre como foi a apresentação que tentaram censurar no Festival de Inverno de Garanhuns esse ano, que tentaram barrar no Festival de Inverno desse ano. Como é que foi encarar o público como Sofia... Como Isaac encarou? Então, foi bem difícil. Primeiro porque eu já tinha ido no FIG anteriormente, na época da Renata, porque houve um movimento, né, dos artistas e não sei o quê, de tentar burlar essa questão e de convidar algumas artistas e artistas trans para fazer parte, para abrir um espetáculo, para fazer parte do espetáculo. E eu fui convidada, na época, pelo coletivo Lugar Comum para fazer uma participação em um espetáculo que já estava pronto, assim, que já existia, que estava em circulação e tal. E as meninas me chamaram e disseram, Sofia, então, a gente tem a proposta de você fazer parte do espetáculo, de você pegar a cena de... Isso em 2018. 2018. Certo. De você pegar a cena de Renata, que era uma das bailarinas, e de fazer a cena dela, ou você tem a liberdade de fazer o que você quiser, de fazer uma outra cena, de falar um texto seu, uma coisa sua. Aí eu disse, beleza, vamos tentar testar essa cena. Fiz essa cena, aconteceu e não sei o quê.
E depois a receptividade do público foi maravilhosa, porque eu senti a necessidade que existia em Garanhuns desse público LGBTQIA+, principalmente das pessoas jovens, que para mim eram crianças, né? Em seus 18, 20 anos, chegarem para mim chorando, me abraçando e não sei o quê. E isso me tocou muito, porque quando eu andava na cidade, eu tinha sempre que andar acompanhada. Porque a cidade estava tão hostil na época que, assim, ver um corpo trans andando pela rua já era motivo de algo acontecer. Então, para onde eu ia, eu tinha que estar sempre acompanhada de uma das pessoas do coletivo e não sei o quê. Então, já senti a hostilidade que era viver aquele festival. Quando aconteceu o que aconteceu com o coletivo de dança teatro Agridoce, né, o que aconteceu com o espetáculo da gente, eu já sabia o que é que vinha, né? A rebordose que vinha ali, já sabia o que estava acontecendo. Já estava escaldada, né? Já estava escaldada, já sabia o que estava acontecendo e aí foi quando a gente colocou a boca no trombone e falou e não sei o que, e se expôs e falou da questão e não sei o que, porque são sempre as pessoas trans, travestis ou pessoas LGBTQIAPN+, que são censuradas, né? E aí as pessoas chegaram pra gente, não sei o que, isso acontece, faz parte do edital, lá. Logo em seguida, um outro grupo foi censurado. Porque a gente até então tinha sido aprovado no edital, mas não tinha entrado na programação oficial. Esse grupo que foi censurado posteriormente tinha entrado na programação oficial e depois foi retirado. Que era o Aquenda, né? Que era o Aquenda. E aí depois tentaram justificar, quando viram toda a movimentação, tentaram justificar, tentaram dizer que foi um mal entendido e não sei o que, lá. Enquanto isso, a gente estava movimentando, porque a gente, enquanto coletivo, é isso que eu tinha falado logo no início, a gente entrou em um consenso de que mesmo não sendo aprovados, entrando na programação oficial, a gente iria apresentar. E enfrentar a situação. A gente iria fazer isso. Iria peitar. Então, a gente movimentou, abriu uma vaquinha, fez uma vaquinha para que a gente pudesse ter condições de ter um lugar para ficar. E já estava tudo decidido. Mesmo se a gente não tivesse lugar para ficar, a gente ia dormir no carro, ia se apresentar, ia fazer um bate e volta, mas a gente queria que essa representatividade acontecesse. A gente sabia da importância desse espetáculo estar presente nessa programação, né? De fazer as pessoas verem, né, esses corpos em cena e compreenderem que sim, é possível ter pessoas trans, travestis, pretas, periféricas atuando, né, fazendo arte, levar essa visibilidade, levar essa representatividade para essas pessoas. E aí, nesse burburinho de entramos em contato com várias pessoas, entramos em contato, inclusive, com a codeputada Rubioncé para tentar movimentar as coisas. Ela foi na Fundarp, falou com o pessoal e não sei o que, e lá, e viram a movimentação da gente no Instagram, entramos como convidados. Apesar de terem sido selecionados. Apesar de termos sido selecionados. E tem a história que você estava me contando aqui antes da gente começar, que teve um pastor que foi para o espetáculo. Sim. E foi protagonista lá de alguma coisa. Exatamente. E aí a gente já foi nesse lugar de vamos convidar, né? Temos alguns privilégios, né? De ter um lugar para ficar, de ter hospedagem e alimentação, então garantida aqui. Na hora de fazer o espetáculo, eu e a Aurora, que somos nós duas em cena, né, somos duas mulheres trans em cena, a gente começou a se sentir mal. O medo bateu, o medo veio,
E a gente começou a ter crise de ansiedade, ela começou a ter crise de ansiedade porque é ela que abre o espetáculo. E a gente começou a se olhar tipo, a energia começou a baixar. E o cansaço veio, né, de toda essa luta. Então, a gente entrou no palco receosa, mesmo sabendo que os meninos, porque no coletivo a gente tem essa rotatividade, né, tem os lugares fixos, né, os coisas fixas, mas também tem os lugares de rotatividade. E às vezes um dirige o espetáculo e não participa do espetáculo. E em Transpassar, só sou eu e a Aurora em cena e os meninos fazem a iluminação e a sonoplastia. Mesmo eles estando lá, mas eles também estavam muito nervosos. Tava todo mundo assim, tipo, aflito e pronto para qualquer coisa. Tava todo mundo exposto, né? Tava todo mundo exposto, assim. Então, era uma tensão que estava correndo entre os 4, assim. E aí começou o espetáculo. Quando o espetáculo começou, 15 pessoas já saíram antes do meio do espetáculo. 15 pessoas já saíram, assim. Foram só para E sair. saíram, entraram só para sair. Pelo menos E o pessoal do barro não saiu, né? E saíram reclamando com a produção do festival, dizendo que o espetáculo era coisa de travesti e não sei o que, lá, 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 lá. A gente continuou o espetáculo, fazendo o espetáculo, né, mesmo naquela tensão. Tem um dado momento do espetáculo que a personagem de Aurora, que é a Rosa, é uma escritora, que ela fala que ela sempre escreve sobre o amor, mas que ela só recebeu na vida uma carta de amor. E ela pega essa carta e dá para uma pessoa ler. Nisso que ela pegou a carta, ela falou, deu o texto dela falando, não sei o quê, pegou a carta, deu para uma menina ler. A menina não quis. Ela deu para o senhor que estava do lado, que era o pai dela, para ler. Ele leu a carta. Leu a carta, não sei o que, lá, lá, lá. No final do espetáculo, a gente convida as pessoas para dançar, porque Rosa, ela é escritora e Sofia é uma das personagens dessa escritora, né? É quase o que a Rosa gostaria de ser. A Sofia, né, é um personagem. Sofia também é uma personagem, certo, escrita por Rosa. Certo. Pela personagem de Rosa, certo, que é uma escritora. E aí o sonho de Sofia é ser tirada para dançar. Então, no final do espetáculo, a gente faz um grande baile e chama as pessoas para dançar. E essa pessoa participou, dançou, a menina também, tiramos para dançar. No final do espetáculo, a gente no camarim, já se arrumando, chegou a produção do festival. Aquele senhor que leu a carta, ele era um pastor. E a gente, tipo... vocês falaram com o pastor. O pastor fez parte do espetáculo de vocês. Ele leu a carta. E ele foi super tranquilo, assim. Ele veio depois, no final, conversou com a gente. A filha dele tirou fotos com a gente. E a gente só veio descobrir que ele era pastor no final do espetáculo. Quando eu já tinha terminado, quando eu já estava no camarim desproduzindo as coisas, a gente descobriu que ele era um pastor. E aí vem uma grande contradição. Provavelmente, né? Esse pastor também foi lá tomar uma posição política contra a censura, provavelmente. Exato. Ele veio demonstrar para o público dele que ele estava com vocês. E aí, é isso que eu digo. E aí vem a contradição, né? Porque várias pessoas, talvez, da própria religião dele, se retiraram, né? Antes do espetáculo chegar ao meio, enquanto ele ficou até o final. Sensacional. Né? E participou do espetáculo, dançou com a gente, tirou fotos no final e em nenhum momento ele chegou para pregar nada, em nenhum momento ele chegou pregando ou falando ou
A gente, inclusive, no meio do espetáculo, a gente falou sobre a censura, no final, né? Quando a gente dá a fala final, falou sobre a censura que a gente... Porque a gente não podia, mesmo sendo convidado, a gente não podia deixar passar batida essa questão, né? Não podia passar pano só porque a gente estava sendo convidado. A gente tinha que levantar essa questão de que o espetáculo tinha sido censurado, de que houve essa censura, sim, mas que a organização acabou nos convidando pela movimentação. A gente agradeceu as pessoas que contribuíram para a vaquinha, porque foi essa movimentação da vaquinha, foi essa movimentação de outros artistas que já haviam passado por coisas parecidas, que fez com que esse levante acontecesse e a gente estivesse ali. Então, não foi apenas um convite aleatório, né? Foi um convite por conta de uma pressão que foi feita. Então, a gente precisava agradecer essas pessoas e precisava tocar nesse assunto novamente, né? De que é um festival que é feito, é um festival grande, né? Que é feito, mas que e tem um edital para você se inscrever, mas a maior parte dos artistas que vão fazer são convidados. Então, para que se tem um edital? Para que ter edital? Se as pessoas que vão passar naquele edital não têm a segurança de que vão estar na programação oficial, né? E aí, tipo, a exclusão vem pela minoria, pelos grupos que a sociedade ainda entende quanto minoritários. Pessoas pretas, pessoas trans, pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, não sei o quê. E aí vem essa escadinha, né? Mas enquanto existem artistas que vão ser convidados, que não sei o quê, grupos já antigos na cidade que vão ser convidados para estar ali. Então, para que existe um edital? Para que você abre um edital se as pessoas que foram aprovadas naquele edital não vão ser chamadas? Não vão ser chamadas, mesmo sendo aprovadas. Meio cruel, né? Como a Isa falou, cria-se uma expectativa. Sim. Você cria um lugar de se preparar. De certa forma, o que aconteceu com Isaá em relação ao Pátio São Pedro, né? Você exatamente, você cria-se de pensar a luz, de não sei o quê, de repensar até mesmo o espetáculo para caber no espaço que eles vão dar, que eles oferecem, porque no Festival de Garanhuns existem vários palcos, né? E eles só são ditos para que palco você vai se apresentar ao decorrer da contratação. Então, existem vários palcos. Então, a gente tinha que pensar vários formatos do espetáculo acontecer. Então, há uma demanda para isso, né? Há uma demanda, há um desgaste, há uma procura, há um lugar de pensar. Então, a gente tem que fazer reserva em um hotel e não sei o que, porque senão a gente pode correr o risco de, em cima da hora, não ter onde ficar. Mas só que isso não é compreendido, né? Isso não é compreendido pelas pessoas. Nem é considerado. Né? Não, nem é considerado pela própria produção de um festival tão grande quanto esse, né? Que traz tanta gente, né, para a cidade. Inclusive as pessoas da própria cidade, os artistas da própria cidade fizeram um manifesto porque os artistas da própria cidade não estavam sendo aprovados, não conseguiram um número X de aprovação para se apresentar, ou seja, os artistas da própria cidade. Cadê esses artistas? Eu acho que a sociedade a nossa sociedade, né, tem uns calos assim que você não pode mexer. E aí, como religião, aborto, maconha, parece que é um negócio assim que você não pode mexer com essas pessoas. Quando você vê que um pastor ele vai assistir a um espetáculo desse e que assiste todo e participa e sai tranquilo, você percebe que tem uma mudança acontecendo, assim, né? de que não, assim, Isa, falta muito para a gente mudar, mas assim existe uma mudança que eu adoro essa palavra mudança, os políticos adoram também, né? Todo mundo fala de toda eleição tem mudança.
Mas eu sinto que são mudanças internas das pessoas. E lentas, tá? Porque exatamente, uma sociedade não vai mudar se as pessoas não mudam, né? Então não adianta, as mudanças mudam o fluxo de uma rua. Assim, mas o que tem que mudar são as pessoas, cada um entender o do respeito, o respeito. Respeito não se ensina em escola, né? O dia de se ensinar. Quando você vê... Hoje eu recebi... Hoje o dia não, mas assim, hoje, esses dias, eu recebi ainda aquele fake news das cartilhas da época de Haddad. Olha o que querem ensinar para os nossos filhos. Gente, isso foi da eleição passada, já foi... Vamos para a gente encerrar, o pessoal já me avisou que estamos estourando, mas cabe a você, artista, ou aos artistas, mexerem nesses vesperos que são tabus, que a sociedade não quer que mexa? Cabe a vocês balançar esse negócio? Olha só, vou tentar ser o mais rápido possível. Não, quando a gente fala pode ficar à vontade. eu vou falar de maconha, porque, assim, quando uma pessoa fala maconha, o pessoal já olha assim, né? Uhum. Já parece que a palavra dói. E, independente, já fumei um bocado, não fumar porque é ruim para minha voz mesmo. Não fumo, não. Mas, assim, é uma questão que, bicho, a polícia perde muito tempo com o tráfico. Os meninos pretos morrem muito. As mães pretas, as mães que têm filho preto sofrem por conta de uma planta. Entendeu? Então, assim, eu defendo que a gente precisa... e acho que a gente precisa defender algumas causas mesmo, sabe? Uhum. Acho que cabe, sim. E aí, é isso, através de educação mesmo das pessoas, sabe? De entender que aquilo ali que só está prejudicando, ou nem prejudicando, mas uma pessoa que fuma maconha, você pode... O cheiro está me prejudicando. Beleza. Assim, arruma um lugar para fumar. Só pode fumar em lugares especiais. É proibido fumar na rua. É proibido... Mas, regulamenta, organiza. Mas eu já estou, assim, né? Já botando minha bandeira, assim. Organiza, mas o que não dá é menino de 12, 13, 14 anos tá morrendo por causa de tráfico, sabe? E a polícia perdendo tempo, aí uma criminalidade gigantesca, e a polícia perdendo tempo, as penitenciárias lotadas de meninos, de jovens negros, sabe? Por conta de uma planta. Eu acho que isso já está caindo em vários países, a gente precisa pensar. Então, várias causas precisam ser defendidas por quem achar que deve ser. A gente deve se escolher, independente de ser artista ou não, escolher que sociedade a gente quer. Uhum. Né? Uma das coisas que eu acho sim que a gente tem esse lugar de se posicionar, né? Afinal de contas, a gente está ali à frente, e eu entendo muito que a arte, ela também educa. Né? Ela também tem o seu papel educacional, não só político, mas um papel educacional. E quando a gente fala na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que não esconde mais os seus preconceitos, não esconde mais o seu racismo, não tem mais esse receio de esconder as coisas, eu acho muito importante a gente sim se posicionar, sim levantar determinadas bandeiras. Inclusive, o nosso coletivo, a gente compreende essa necessidade de fazer uma arte política, né? De fazer uma arte que compreenda esses posicionamentos, de que entenda esses lugares, porque a gente vive em uma sociedade que não enxerga o seu próprio erro. As pessoas ficam... uma das coisas que aconteceram quando o presidente Jair Bolsonaro foi aprovado foi uma movimentação de pessoas falando não sei o que, lá. Aí eu postei nas minhas redes sociais, tá, beleza. O que adianta você estar falando do presidente se você continua fazendo as mesmas coisas que ele faz? O que adianta você estar falando que ele é machista se você é machista? O que adianta você falar
que ele é racista, transfóbico, se nas suas falas ainda existem falas racistas e transfóbicas? Então não é um presidente que vai mudar as coisas. Uhum. Não vai ser Lula que vai chegar e vai mudar as coisas. Quem precisa mudar é a sociedade. Sabe? É importante, sim, que a gente tenha um dirigente que reja essa mudança, mas se a sociedade não quiser mudar, ela não vai mudar. E Enquanto as pessoas não quiserem mudar os seus pensamentos, a merda vai continuar acontecendo, né? E essa discriminação, esse medo dos nossos corpos estarem à frente de sei lá, seja na arte, seja onde quer que for, vai continuar existindo, porque a nossa sociedade é uma sociedade elitista, branca, machista, preconceituosa e misógina. E a gente é artista pobre. A gente é artista pobre, que não tem direito nenhum. Mas também, fazer feito o Miro fala, não trabalho para ser ninguém, a gente tem essa liberdade. E é isso. A gente vive do que a gente consegue através da música, através... Isa, independente não, a gente precisa de política pública, senão a gente está ferrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa liberdade, a gente não tem garantia, mesmo com as políticas públicas, a gente não tem garantia. E é isso. O máximo que a gente... Enquanto corpos pretos e aí periféricos... a gente sabe que a gente também tem essa... A gente é exposto. E, já que a gente é exposto mesmo, a gente tem... Vamos à luta, né? Tem muito a perder. Vamos lutar. Bom, antes de encerrar completamente, eu queria que vocês dissessem quais são os perfis de redes sociais de vocês, onde é que as pessoas podem encontrá-las e encontrar o Coletivo Agridoce. Bom, nas mais redes fácil, sociais. eu uso mais Instagram, é o @Isaar _Insta. Isaar com Z. Isaar com S. Com S. ISAAR. Eu vim errando o tempo todo aqui. É, ISAAR. R. Todo mundo escreve errado. É bom sempre... Isaar com S. Obrigada. Isaar com ISAAR. SAAR. Isaar. Isaar _Insta. Insta. @Teatro Agridoce. @Teatro Agridoce para encontrar o coletivo Dança Teatro Agridoce. É o coletivo de dança Teatro Agridoce. Isso. Você encontra lá. E a Sofia Williams. Você vai me encontrar por lá. Não é um lugar onde eu me sinta confortável de estar. Então, por isso que eu sempre jogo do coletivo. Porque Isso é ótimo. tem Perfeito. uma pessoa que E eu comanda acabei falando lá. um negócio que eu acho que depois eu repensei. A gente tem muito a perder, sim. Sempre, né? Porque sempre tem um buraco mais embaixo. É. Mas, assim, a gente precisa buscar o que a gente tem a ganhar. E o Brasil tem muito a ganhar, a gente sabe disso. Perfeito. Olha, foi uma honra estar com essas duas artistas aqui. Foi uma honra e um privilégio escutá-las. Um privilégio mesmo, tanto meu quanto dos ouvintes e espectadores. Como é que se fala? Dos internautas do Arrumadinho. Prazer também, Sofia. Prazer, Além de professor. agradecer a Sofia e a Isaar, agradecer a edição da Ecos Comunicação, a pessoa de Justino Passos, que é responsável pela edição e pelo suporte técnico, pela estrutura técnica que viabiliza o Arrumadinho. Agradecer a paciência do produtor Ariel Sobral e a Ibson Santo, que não está aqui conosco no estúdio, mas que deu a nova roupagem, que cuida da difusão, da divulgação do Arrumadinho nas redes. E agradecer a todo mundo da Marco Zero Conteúdo. Bom, a Marco Zero Conteúdo é um veículo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da colaboração de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, nos siga lá nas redes sociais, acesse o nosso site para informações sobre como doar, tem uma página lá só sobre doação, caso não queira usar o Pix que está aí na tela, e os links para tudo isso vão estar na descrição desse episódio. Então, o Arrumadinho vai ficando por aqui, até a semana que vem, e eu já adianto que a semana que vem vamos começar as entrevistas com alguns dos candidatos e candidatas a governadores. Vamos estar aqui com a Marília Reis no próximo episódio. É que é ela que vai inaugurar essa sequência. Convidamos ela
Estamos convidando o João Arnaldo, do PSOL, o Jones Manuel, do PCB, e o Danilo Cabral, do PSB.